por ter compartilhado, não ter cumprido com algumas determinações, algumas regras de aviso, de consentimento e dentre outras questões. Tivemos também uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Distrito Federal, envolvendo a oferta de cadastros aí de 500 mil dados de brasileiros. Essa ação teve uma questão processual inicial, acabou sendo extinta e agora está aguardando aí a apelação no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Falamos aqui de duas questões judiciais, mas temos aí a possibilidade a qualquer momento, como novamente de fato já vem acontecendo, da atuação e da autuação de outros órgãos, como por exemplo, os PROCONs estaduais e municipais, a Secretaria Nacional do Consumidor, o Banco Central, a Comissão de Valores Mobiliários, a SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, todas as agências setoriais que já têm na sua estrutura regulatória normas envolvendo proteção à privacidade e intimidade, e também as associações de proteção ao consumidor ou de proteção coletiva. Então, teremos aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma, muita atuação e muita autuação também, muitas discussões jurídicas na esfera administrativa e terminando aí na esfera judicial. Tem um ponto positivo nisso, claro que no primeiro momento o ônus é maior, a necessidade de adequação, de implementação de novas tecnologias, de camadas de segurança, isso vai exigir um dispêndio até maior do que a GDPR, mas a consequência a médio e longo prazo é que os dados aqui coletados e tratados, processados de pessoas que estejam no Brasil, serão dados muito valorizados e muito seguros. E falando em dados pessoais, a lei trata o dado pessoal como sendo um elemento que identifique uma pessoa física, nós todos, sempre pessoa física, LGPD para pessoa física. E, nesse caso, a lei nos chama, deu esse nome, nos atribui essa nomenclatura, nós somos os titulares dos dados. É que a lei fala também da autodeterminação informativa, é algo que é nosso. O que é isso? Nós somos donos dos nossos dados e nós decidiremos o que fazer com os nossos dados. E muitas vezes aí a gente já faz a ligação em muitos casos, com a necessidade do consentimento. Mas dado pessoal não é apenas o elemento que identifique. É até uma crítica que eu faço, porque esse segundo momento ele é muito largo, o conceito é muito abrangente. Dado pessoal também é qualquer elemento que possa identificar uma pessoa física. Então, notem, se eu perguntar, por exemplo, qual é o seu prato favorito, qual é o seu time do coração, qual é a sua cor predileta, tudo isso pode ser ou podem ser dados pessoais e, portanto, devem, se forem coletados, tratados, serem submetidos aos ditames da LGPD. É quase tudo. Então, eu costumo dizer que a LGPD ela tem um impacto em todas as áreas do nosso dia a dia e também em todas as áreas do direito. É uma mudança que nós estamos experimentando nesse momento, uma mudança drástica. Até porque, como eu mencionei, a quantidade de órgãos capacitados, legitimados para multar, para atuar e autuar, auditar, fiscalizar, é imensa. E as multas são bem relevantes. Aquela multa que eu mencionei, aliás, aquela possibilidade da multa que eu mencionei que só vai poder acontecer em agosto do ano que vem, 2021, as multas aplicadas pela futura ANPD, Autoridade Nacional, elas podem chegar, numa situação mais grave, em até 2% do faturamento bruto de uma empresa por infração ou 50 milhões de reais, o que for menor. Na União Europeia, o percentual é de 4% e o valor é de 20 milhões de euros, só que lá o que for maior também por infração. É algo muito consistente, muito relevante. Além de questões relacionadas à imagem, ao mercado como um todo, e com isso eu quero dizer que a adequação ou respeito à LGPD não é só uma questão jurídica, é uma questão de mercado, é uma questão de imagem. Conceituando aí, terminando a conceituação do dado pessoal, nós trataremos aqui da abrangência. Quem é que tem que submeter à LGPD? Então, todos aqueles que coletarem, processarem, tratarem dados pessoais de pessoas que estejam em território brasileiro, independentemente da sua nacionalidade, e também esses que estão coletando, que a lei chama de controladores, eles podem estar em qualquer lugar do mundo. Se eles estiverem coletando dados de pessoas que estão aqui no Brasil, eles terão que submeter
a LGPD, muito parecido do que acontece com a GDPR na Europa, é mais ou menos a mesma coisa. E da mesma forma, aquele que ofertar produto ou serviço que colete dados pessoais, independentemente da sua localização, da sua sede, mas para as pessoas que estejam no Brasil, também se submetem à nossa LGPD. A abrangência é muito larga, é muito importante. A LGPD trouxe e incorpora novos conceitos de forma muito contundente. Eu vou trazer aqui 2 conceitos, um deles que eu aprendi junto com uma profissional fantástica que eu tive a honra de dividir a mesa em 2010 na reunião anual da American Bar Association. Ela se chama Anne Cavoukian e ela foi durante muito tempo a comissária de proteção de dados da província de Ontário, lá no Canadá. E quando eu dividi aquela mesa com ela, o tema dela era exatamente esse. Envolvia o Privacy by Design, que até confesso naquele momento, eu não tinha a mínima ideia do que era, e ela explicando algo que agora já está incorporado na nossa LGPD, como está incorporado também na GDPR. O que é o Privacy by Design? A partir do dia 17 de setembro, agora, quando a lei entrou em vigor formalmente, o prazo, na prática, foi dia 16, mas o momento da formalização foi dia 17, então, a partir desta data, qualquer produto ou serviço que for desenvolvido, criado, pensado, envolver tratamento de dados pessoais, esse produto ou serviço no seu projeto terá que compreender, terá que ter controles de proteção de dados. É o Privacy by Design, privacidade no projeto. E o segundo conceito, Privacy by Default. Esses controles que foram colocados no projeto terão que vir funcionando e totalmente ativos no momento que o produto ou serviço entrar no mercado de consumo. Se o titular quiser, se nós quisermos, nós desabilitaremos ou flexibilizaremos esses controles que já vêm fechados, já vêm implementados. Isso é muito importante porque é muito difícil acompanhar essa evolução tecnológica e todo o universo ao redor disso. E essa dificuldade também trouxe um novo cargo nas empresas, uma nova obrigação para as empresas, que é a figura, a criação do encarregado de proteção de dados. Na GDPR é o DPO, Data Protection Officer. O encarregado que tem alta relevância, muita responsabilidade e que não é uma pessoa apenas. É um time multidisciplinar que deve ser liderado por uma pessoa que tenha conhecimentos jurídicos regulatórios. Mas o time é multidisciplinar e a lei permite também que pessoas jurídicas possam ofertar esse serviço até a oportuna e posterior interpretação ou eventual limitação por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A NPD não vai só multar, ela vai permanentemente estar interpretando, respondendo consultas, decidindo questões relacionadas à proteção de dados. Então, é algo que veio para ficar, que não para nunca. Nesse momento, fala-se muito, inclusive no próprio jornal Valor Econômico de hoje, há uma pesquisa da capacidade, da maturidade das empresas estarem minimamente em conformidade com essas novas regras que eu citei. Naquela primeira fase, as regras de coleta, processamento e tratamento. Então, na matéria do Valor de hoje, o percentual ele oscila, mas de 10% a 20%, 30% das empresas estariam com uma conformidade mínima, ou seja, existe muito espaço ainda, muita coisa para ser feita e, sem dúvida, muitas atuações e autuações acontecerão, sem dúvida. E para que isso não aconteça, para que isso seja pelo menos gerenciado ou minimizado, nós temos que trazer o que a lei determina, de uma forma resumida, mas bem pontual. Lá no artigo 6º da lei, existem os princípios para a proteção de dados. Muito importante trazer, e eu recomendo a leitura, mas eu trago aqui o princípio mais relevante, que é o princípio da finalidade. Quando nós falamos em leis de proteção de dados, todas elas são minimalistas e há um ponto de convergência. O princípio da finalidade do propósito, ele é comum em todos. Então, para a coleta de um dado pessoal hoje, além das regras das bases legais que eu falo daqui a pouco, eu terei que ter uma finalidade. Eu não posso mais guardar ou coletar por coletar, depois eu vou ver o que eu vou fazer com esse dado. Inclusive, esta finalidade deve ser sempre informada para o titular daquele dado. O artigo 7º fala das bases legais, que são as condições.
onde é permitido fazer a coleta, o processamento e o tratamento. São 10 bases. As mais relevantes aqui para a nossa discussão são 4. É o consentimento, é o cumprimento de uma norma legal que me obrigue a fazer essa guarda, aí não preciso pedir o consentimento, é o dado pessoal para execução de um contrato, o exercício regular de um direito, também não vou precisar do consentimento, e a questão do legítimo interesse, que é mais ou menos um coringa. O legítimo interesse ele é muito delicado, muito sensível, depende da interpretação da casuística. Eu vou dar um exemplo no final que vai facilitar a nossa interpretação e o nosso entendimento. Temos também regras específicas para dados sensíveis. O que são dados sensíveis? Relacionados a questões médicas, a questões de biometria, a questões da íris, por exemplo, do DNA, exames médicos, doenças, a opção político-partidária, preferência ideológica, a vida sexual, a raça, a cor e a religião. Por que são dados sensíveis? Porque são dados que, se saírem do controle, causarão um prejuízo maior. Então, o legislador deu uma importância maior e, inclusive, recomenda práticas tecnológicas como a pseudonimização, que é você dissociar a identidade daquela pessoa e trocar por uma regra, por um número, enfim, um código alfanumérico, qualquer outra coisa, ou mesmo a anonimização, que é o procedimento pelo qual, com o uso da tecnologia, por exemplo, a criptografia, você não consegue mais reverter e identificar a pessoa a partir da aplicação daquele procedimento tecnológico. Notem que a lei tem muitas questões envolvendo softwares, envolvendo tecnologia. A parte legal trabalha em conjunto com essa evolução tecnológica, inclusive tem também uma aplicação muito grande na gestão dos direitos dos titulares. Inclusive, eu falo isso hoje na matéria do valor, eu também fui um dos entrevistados, e com relação ao atendimento desses direitos, muitas empresas têm optado por fazer isso de forma automatizada. Dá para fazer uma parte. Que direitos são esses que foram, inclusive, reforçados pela lei? E eu cito isso. Eu posso hoje, nesse momento, nós todos podemos questionar quaisquer empresas se essas empresas têm dados pessoais, nossos. E a empresa vai ter que responder num prazo de 15 dias, que é o prazo legal. Posso também questionar, na hipótese da existência desse banco de dados, ou desses dados, como eles são guardados, quais são as regras de segurança, por quanto tempo ficarão armazenados e tratados, dentre outras questões. Isso já começou. Existem muitas empresas já recebendo essas cartas, já fazendo essa gestão, que é um outro tópico importante. Há uma questão de criminal, que a gente chama, e que pode impactar aquele que estiver na gestão desses direitos dentro da companhia, provavelmente vai ser um encarregado. O artigo 7.2 e 7.3 do Código do Consumidor tratam como uma questão criminal o fato de se impedir o acesso do consumidor aos seus cadastros e, ao mesmo tempo, o 7.3 fala da parte criminal com relação àquele que nega ou não faz, não executa a retificação de dados que estejam equivocados, desatualizados ou errados. Então, notem como é importante essa relevância e é multidisciplinar. Falei LGPD, puxei um pouquinho aqui do Código Penal também. Basicamente, essas são as questões mais importantes que a lei traz. Uma lei de mais de 60 artigos, mas se a gente considerar os incisos dos parágrafos, vai dar em mais de 300, como se tivesse mais de 300 artigos, é semelhante à GDPR, é bem extensa, com uma série de questões até interpretativas e muitas delas que dependem da constituição da futura Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Eu costumo dizer que isso veio não para ficar, mas é algo permanente, é um ativo necessário e obrigatório para qualquer empresa. Aquela máxima, né, que o dado é igual ao petróleo, acho que até já está superado. O petróleo hoje é menos importante que o dado pessoal. E, por fim, vou dar um exemplo que eu prometi para a gente encerrar, e aí eu passo alguns slides só para fixar. O exemplo, vamos fazer uma compra em um site de comércio eletrônico, uma compra qualquer. Escolhemos o produto e, aliás, no momento que nós entramos hoje nesse site, normalmente vai vir um aviso sobre os cookies, se a gente aceita a colocação de um cookie, que aquele programinha de computador vinculado ao navegador, à placa de rede, etc. É um dado que pode identificar uma pessoa. Mas que é uma prática, na sua grande maioria, técnica, né, prática dentro da informática, que acaba não sendo tão nociva. Então, temos esse aviso e vamos fazer a compra.
eu vou dar o meu nome, vou dar o meu endereço e vou escolher a forma de pagamento. Duas coisas podem acontecer nesse momento. Primeira circunstância, pode vir um aviso pedindo o meu consentimento, não mais aqueles termos de uso que a gente não lia e não compreendia, nós clicávamos, agora nós, em tese, iremos entender um boxinho que vai aparecer mais ou menos assim. Você consente no uso do seu dado para tal finalidade? Nós guardaremos o seu dado por tanto tempo e guardaremos desta forma. Para maiores detalhes, clique aqui nesse link. Mais ou menos isso que tem que ser, senão isso pode gerar uma infração. Mas a segunda hipótese é não ter nada disso. Isso é possível, não significa nada ilegal. Mas eu dei o meu nome, escolhi o meu endereço, escolhi a forma de pagamento, paguei, recebi o produto, o contrato ficou satisfeito, né? O contrato se encerrou e, portanto, o dado pode ser coletado dessa maneira. É aquela base legal que eu citei no início da execução do contrato. Eu preciso daquele dado para executar o contrato. Mas eu poderia usar esse dado para outros propósitos no futuro, que não a execução do contrato, ou seja, o contrato foi satisfeito, eu tenho que deletar imediatamente? Vamos continuar o nosso exemplo. Mas antes, sem falar do consentimento. Se eu optar pelo consentimento, o consentimento agora ele tem que ser livre, ou seja, não pode ser uma condição a não ser que eu dependa do dado pessoal para prestar o serviço. Ele tem que ser devidamente informado, que é o exemplo do Box, claramente, né? Por isso que não podemos mais ter aqueles termos complexos, incompreensíveis. Ele tem que ser inequívoco, isso mais para o controlador. Inequívoco para saber quem é que está consentindo. E se for o caso de dados sensíveis, aqueles que eu expliquei no início, eu tenho que ter um consentimento a mais, ainda em separado, porque o dado é mais importante, eu tenho que ter certeza, olha, esse dado é mais relevante, você quer realmente consentir? Então vejo como há uma evolução muito, muito relevante no nosso dia a dia. Mas respondendo à pergunta que eu deixei no ar, eu posso usar aqueles dados que eu usei para execução do contrato para outros fins? Por exemplo, eu poderia mandar uma mensagem 2, 3 meses atrás, um período de tempo posterior, dizendo aquele produto que você comprou, Renato, você não quer comprar agora com um desconto de 20%, porque eu fiz uma nova negociação? E eu posso responder bravo, às vezes até chateado, dizendo qual é a base legal que lhe autoriza tratar o meu dado e, portanto, mandar essa mensagem para mim. E aí, do outro lado da empresa, eu digo, a base legal que eu estou usando nesse momento é o legítimo interesse, porque eu já tive um contato prévio com você, Renato, contigo, e, ao mesmo tempo, eu estou aqui te propondo algo que interessa a você e também interessa a mim. Mas se você não quiser, Renato, você clica aqui e eu não te mando mais. Essa é a base interpretativa do legítimo interesse. Inclusive, este exemplo está na própria LGPD. Mas podemos ter, é uma dica que eu dou, é o seguinte, na dúvida do legítimo interesse, isso é bom para ambos, para o titular e para o controlador? Se a resposta for positiva, muito provavelmente será uma hipótese de legítimo interesse. Mas eu posso ter mais uma outra circunstância. Daí, só para endereçar a importância do controle da gestão desses dados, da tecnologia, de softwares, etc. O segundo ponto. Eu não vou fazer propaganda, não vou mandar nada para o Renato, mas eu vou guardar esses dados do Renato. Sob que base legal? E tem uma base legal que é o uso de dados pessoais em processos administrativos ou judiciais ou até em arbitragens. E sob esse direito, que é o direito do controlador, eu posso, justificando essa questão, guardar esse dado. Por quanto tempo? Aí é o prazo que eu tenho para que possa ser processado, ou eventualmente ajuizar também um processo. Usar o prazo maior de 5 anos, que é o prazo do fato do produto, ou seja, se aquele produto ou serviço me causar um prejuízo. Então, durante 5 anos eu vou poder guardar, mas só durante esse prazo. E eu vou ter algo que faça gestão, que compartimente aquele dado só para essa circunstância e, ao mesmo tempo, deu 5 anos, eu tenho que apagar aquele dado. Então, junto com a gestão dos direitos dos titulares, eu tenho também a gestão do legítimo interesse. Essas são algumas das questões mais relevantes envolvendo a Lei Geral de Proteção de Dados. E agora, na sequência, eu vou aqui passar os slides. Deixa eu abrir o primeiro slide e vamos seguir. Deixa eu só colocar aqui. Muito bem. Aqui eu deixo para vocês dados pessoais. Para quem quiser continuar esse contato, estão aqui à disposição as minhas redes. Como é algo dinâmico que não para, então toma essa liberdade. Inclusive, meu e-mail está aqui à disposição de todos. Muito bem. Aqui aquela brincadeira que eu fiz do petróleo, só para mostrar a relevância e a importância. Aqui na sequência, a gente tem... Nesse exato momento,
Há mais informações pessoais suas no seu telefone do que na sua casa inteira. Sua localização, suas mensagens, seus batimentos depois de uma corrida. Essas coisas são privadas. Mas infelizmente o filme não está rodando. E elas deveriam ser só suas. O próximo slide, ele fala da aplicação da LGPD como um todo. Eu já enderecei a questão territorial, né, com vocês. Então, aqui tem só uma forma mais detalhada. Depois, na sequência, nós temos os dados, que eu citei, os pessoais, os sensíveis, falei do anonimizado, também do pseudo-anonimizado. Eu gosto de passar os slides desta maneira, porque reforça, né, aquilo que a gente falou, enfim, ao contrário do que é o meu jeito, né? Prefiro falar, reforça mais, e agora a gente reforça com os slides. Autodeterminação informativa, que eu enderecei no início também, é o nosso direito de decidir o que fazer. Depois, os princípios para o tratamento de dados pessoais, eu foquei muito forte no princípio relacionado à finalidade, ao propósito, e dei até mais ênfase com relação à própria base legal, as próprias bases legais. O Privacy by Design, aqui alguns exemplos de detalhamento. Os agentes de tratamento, eu falei só do controlador, mas eu tenho a figura também do processador. O processador é alguém que vai participar, não com toda aquela responsabilidade do controlador. O controlador é como se fosse a mãe e o pai, e o processador como se fosse o filho. Um é gênero, o outro é espécie. E uma questão muito relevante, quando eu precisar ter o processador ou o operador, normalmente a hipótese é quando eu não tenho capacidade técnica, eu contrato alguém que tem para processar os meus dados. É muito importante um alto grau de detalhamento no contrato, principalmente em razão da LGPD, porque aí tem uma diferença da LGPD para a GDPR. A GDPR já traz todos os direitos, deveres e obrigações do controlador junto com o processador ou com o operador, né? Aqui no Brasil não, isso fica no contrato, então são os dois que têm que estipular essas condições. Então, em caso de vazamento, em caso de aviso, em caso de vulnerabilidade, garantias contratuais, cláusula de inclusão no processo, que a gente chama de denunciação da lide, etc. Então, muita atenção no contrato do controlador com o operador. A diferença de bases, das bases legais para dados pessoais e dados sensíveis, que eu já também enderecei, a questão do consentimento, as formas de consentimento, o legítimo interesse, que eu usei aquele exemplo, alguns dos direitos mais importantes, nossos direitos dos titulares, aqui os senhores recebem de forma mais detalhada, tudo isso relacionado, eu falei muito em gestão, né, a governança na proteção no dia a dia, né, que não deixa de ser a gestão de todas essas circunstâncias novas, a figura do encarregado, ou do DPO, também enderecei lá no iniciozinho. Aqui um ponto que eu não falei, do relatório de impacto à proteção de dados, que é um documento, importante a empresa sempre ter esse documento pronto, porque a NPD pode requerer, outros órgãos até estão requerendo em algumas circunstâncias, algumas vulnerabilidades, mas é um relatório que pode mostrar os graus de sensibilidade no tratamento e no processamento de dados. Eu adiciono também a implementação de score de dados, porque não é porque vazou um dado que eu vou ter o prejuízo. Uma coisa que está ficando comum é você dar notas para o dado. Então, o nome tem nota 2 ou nota 1, por exemplo. Já um dado financeiro tem nota 9, que é mais relevante. O endereço, nota 2 também, porque isso é mais fácil de você encontrar publicamente, não teria tanta relevância. Mas fica aqui a menção a esse documento que é importante. A transferência internacional dos dados, que depende pela legislação brasileira, como é também a GDPR, a transferência internacional, ela depende da equiparação ou de um tratamento regulatório parecido com o país que está transferindo o dado. Então, por exemplo, o Brasil hoje poderia transferir dados para a Europa, tranquilamente. A Europa poderia transferir dados para o Brasil, em tese, mas não tão tranquilamente, porque a gente tem ainda uma questão específica da ANPD, que não é tão autônoma assim. Mas, na sua grande maioria, nós não teríamos tantos óbices assim. Por fim, as sanções administrativas da LGPD, que eu já enderecei algumas delas, da suspensão, naquela multa, né, pesada. As atividades, as competências e as atribuições da NPD, também falamos. E, por fim, eu deixo para contar esse caso aqui, mas esse aqui eu vou contar depois, até com o Stênio, nas nossas perguntas e respostas. Só estou caminhando aqui para o final, nós teríamos aqui mais um videozinho também. Deixa eu clicar aqui, mas por alguma questão técnica ele não executou.
Tudo certo, doutor? Opa. Qual a forma de pagamento? É débito, por favor. É de porta dos fundos. A gente tem quilômetros de vantagem, tá? Vocês vão ver. É um exemplo muito interessante. Olha só, estou vendo aqui que o senhor tem 14 mil quilômetros de vantagem acumulados. Não, como assim 14 mil? Um vídeo engraçado também. Deve estar com algum problema. A gente tem 10 mil quilômetros de vantagem. Entendeu? Ela anota tudo, então não tem nem como estar errado. Sugestão também interessante. E por fim, eu gosto muito desse termo, cada vez mais, se eu perguntasse a todos, eu vou me incluir nisso também. Estamos preparados para esse assunto? Eu diria, estamos tentando cada vez mais. Porque jamais eu poderei afirmar estou preparado, porque o assunto ele é dinâmico. Eu jamais poderei garantir para uma empresa você está totalmente em conformidade, mas eu posso garantir dizendo que você está tentando, está sendo diligente, está sendo proativo. Inclusive a lei prestigia muito isso, prestigia a boa-fé. E por fim, a oração da serenidade, que se encaixa muito bem nessas circunstâncias, que Deus nos dê coragem para mudar, para melhor, para mais proteção, aquilo que for possível, ao mesmo tempo que a gente tem a serenidade para aceitar, e muitas vezes eu vejo isso no meu dia a dia, vem informação de cima, não se preocupe, aqui está tudo em conformidade, não vai acontecer nada, dado aqui nessa empresa não vaza. Porque a gente tem a serenidade para aceitar isso, que não é uma premissa correta, e para gerenciar essas duas questões, que Deus nos dê sabedoria para ter esse equilíbrio. Aqui eu deixo como sugestão, aqui tem um e-book que nós fizemos, e está disponível no site do escritório, tem também esse QR Code na apresentação de vocês, Melhores Práticas de Governança. Tenho aqui alguns livros meus, que eu participei ou que eu coordenei. O mais recente é esse Proteção de Dados, e um específico que eu tive coautoria com o Henrique Fabretti e com o Rony Weishoff sobre o encarregado de proteção de dados, o DPO. E aqui é só um convite para algumas ações sociais, como do Instituto Anglicano, que tem a maior creche da América Latina aqui em São Paulo, em Paraisópolis, que eu tenho a honra de poder colaborar. O The Hunger Site, que é um cliquezinho por dia, não custa nada, e a gente ajuda com muita coisa, desde um prato de comida para uma criança que precisa, uma criança carente, até doação de exames, por exemplo, mamografias, etc. E doação de sangue, que é algo que eu faço regularmente, que eu gosto de dar muita ênfase. Quem quiser se aprimorar, pode, aqui é uma sugestão do Instituto, do International Technology Law Association, também tem onde fazer parte do board, nós tratamos muito desses assuntos. O IAPP também, o International Association of Privacy Professionals, da mesma maneira. Então, aqui só tem o meu currículozinho no final, eu encerro por aqui, extrapolei um pouquinho, estou 3 minutos aqui atrasados, peço desculpas para o Estênio, e já de imediato passo a palavra para ele. Muito obrigado, Estênio, obrigado a todos que acompanharam, e fico aqui no aguardo para que a gente possa endereçar aí o nosso bate-papo, perguntas e respostas. Obrigado, doutor Renato. E, mais uma vez, eu vou fazer uma breve sequência, vai ser difícil fazer segmento depois dessa excelente apresentação, mas no final a gente vai ter um período de perguntas e respostas, então vocês devem ter na sua tela um espaço, se tiver alguma pergunta, podem já ir enviando e no final a gente faz para o doutor Renato. Então, só para dar uma sequência, como o doutor Renato falou, o LGPD tem uma série de considerações. Então, a empresa ficar em dia com o LGPD, se garantir, não tem uma solução específica, vai ter que ter uma abordagem holística. O que eu quero focar agora na minha parte da apresentação é demonstrar 3 cenários onde considerações do LGPD podem ser resolvidas utilizando tecnologia. Então, vamos entrar em detalhes. Primeiro, a respeito do Privacy by Design. Um exemplo seria uma empresa que mantém informações sensíveis de seus clientes em um banco de dados. E, tradicionalmente, a situação é que esses bancos de dados são encriptados e têm um acesso restrito. E, até o momento, isso era considerado suficiente. Porém, quando a gente fala em Privacy by Design, começa a considerar, é o suficiente esse nível de segurança ou poderia ser feito algo mais? Principalmente quando a gente começa a falar de workloads, utilizar plataformas clouds, ter a força de trabalho distribuídas, é necessário ter um nível um pouco mais avançado de segurança nessas cargas de trabalho. Então, um dos exemplos nessa situação básica seria
que acontece se esse banco de dados for comprometido e a chave que está encriptando todas essas informações for exposta? Como que você garante que os seus colaboradores da sua empresa possam estar trabalhando com os dados desse banco de dados, porém se assegurando que a exposição é limitada para realmente as necessidades desses colaboradores? E, finalmente, como você garante, se os seus clientes finais querem ser removidos desse banco de dados, como que você garante que tudo realmente foi removido ou que não pode ser revertido esse processo criptográfico? Então, parece que a gente teve uma questão de slide. Faltando um slide aqui. Bom, depois eu vou ver o slide que ficou faltando. Mas o que acontece em termos de solução, eu trabalho numa empresa que chama HashiCorp, que eu vou falar na sequência, e essa empresa tem uma série de produtos. Um dos produtos se chama HashiCorp Vault, que é uma ferramenta de segurança para workloads distribuídos, automatizados. E esse HashiCorp Vault vai oferecer funcionalidades que vão permitir que não só o banco de dados seja encriptado, mas que a informação dentro desse banco de dados seja encriptada também. Então, esse seria o ponto número 1. Porque mesmo que a chave de criptografia do banco de dados seja exposta, toda a informação dentro do banco de dados está encriptada utilizando outras chaves. Então, esse seria um nível adicional de segurança que traria a maior privacy by design. O segundo ponto, a própria chave utilizada para encriptar o banco de dados pode ser armazenada nessa ferramenta de segurança. Então, você começa a ter uma centralização do gerenciamento de segurança e torna esse processo mais seguro. E a maneira como essa ferramenta vai oferecer, ou as funcionalidades, chama KMeep Secret Engine. Então, essa é uma funcionalidade que permite que essa ferramenta gerencie chaves de criptografia de banco de dados, de disco, desses serviços externos. E vai ter o serviço de Encryption as a Service, que é uma funcionalidade do Vault, onde, ao invés que os desenvolvedores necessitam implementar criptografia, gerenciar chaves de criptografia, etc., pode delegar toda essa responsabilidade para essa ferramenta e acessar utilizando APIs. Então, é um processo mais automatizado. Então, essa seria uma maneira de estar atendendo às necessidades desse privacy by design. O segundo caso de uso é de separação de responsabilidades. Então, isso também vem na direção do Privacy by Default, que o Dr. Renato estava falando, que pode ser entendido como seus colaboradores dentro da sua empresa têm que ter o mínimo de acesso possível para realizar a sua funcionalidade. Então, como gerenciar esses níveis de acesso? E um segundo ponto, como está implementando os papéis mencionados de operador, controlador. Talvez você queira ter uma hierarquia de aprovação de acessos. Então, é algo que, mais uma vez, tem que ser gerenciado de alguma forma. E, finalmente, assumindo que é uma empresa, é um conglomerado, tem diferentes departamentos. Então, como garantir o isolamento de informação entre esses distintos departamentos, distintas empresas? Um bom exemplo seria talvez o Facebook, que o Facebook é dono do Instagram e do WhatsApp. Então, considerando que o Facebook internamente tem uma equipe de segurança, como que essa equipe pode garantir que as informações de usuários de uma ferramenta, talvez do Facebook, estão isoladas e as informações de usuários de outra ferramenta também estão isoladas, mas gerenciando essa complexidade? Então, talvez ter um single pane of glass para gerenciar tudo isso. Então, esses são os desafios, principalmente como gerenciar essa complexidade de maneira centralizada. E aqui o slide funciona. Então, a solução é você ter os níveis de permissão de acesso dos seus colaboradores claramente definidos. Esse seria o ponto número 1. O ponto número 2 é ter uma ferramenta que permite workflows de aprovação. Então, permite você definir os seus usuários que são
controladores ou usuários que são operadores e qual o nível de aprovação necessário. E, finalmente, tem essa funcionalidade de namespaces, que seria uma maneira de oferecer todas as funcionalidades de uma ferramenta de segurança, porém oferecendo esse nível de isolamento entre os segredos, clientes, serviços que estão acessando cada um desses namespaces. Então, no caso do Vault, vão ser 3 funcionalidades: ACL Policies, são as políticas de acesso, Control Groups, que permite definir essas hierarquias de aprovação, e Namespaces, que permite esse nível de segregação entre as informações dentro de uma empresa. E o terceiro caso de uso que eu queria tocar é a respeito de transferência internacional de dados. Como o Dr. Renato mencionou, tem uma série de considerações que tem que ter em mente quando uma empresa vai considerar que as informações dos seus clientes finais possam sair do território nacional do Brasil. Porém, essa arquitetura distribuída está se tornando uma realidade de muitas empresas, porque se antes tinha só um data center em Sorocaba e outro em Campinas, agora começa a ter uma região cloud no AWS que está em Ohio, ou talvez tenha um data center na Europa, ou talvez tenha um time remoto na Ásia. Então está tendo essa globalização de data centers, de região cloud, e é necessário ter uma maneira de identificar quais são os segredos que podem ser compartilhados e quais são os segredos que é melhor manter só dentro do território nacional. E, finalmente, como garantir que essas informações sensíveis vão estar armazenadas de maneira segura e vão ser transmitidas de maneira segura. Então, a solução é, primeiro, identificar quais são os grupos de segredos que não devem ser replicados. Então, encontrar uma solução de segurança, como o HashiCorp Vault, que oferece serviço de replicação entre os diferentes data centers e plataformas cloud, porém que permite identificar grupos de segredos e informações sensíveis, né, que não necessariamente devem ser replicadas. Então, com a replicação, permite gerenciar toda essa arquitetura distribuída de maneira facilitada, porém mantendo a flexibilidade de atender esses requerimentos nacionais do Brasil. O segundo ponto permite também oferecer o Vault vem com a encriptação AES 256, Galois CM96, e já vem implementado por default a encriptografia em trânsito com TLS, certificados TLS. Então, é uma ferramenta que já foi criada para esse mundo distribuído, onde empresas têm diferentes data centers, diferentes regiões cloud, querem oferecer esses serviços de segurança para workloads que estão em diferentes locais, porém querem gerenciar isso tudo de maneira centralizada e garantir a segurança desses dados. Então, agora só falando rapidamente quem é a HashiCorp. Então, a HashiCorp é uma empresa americana considerada líder em automação de cargas de trabalho na nuvem. Foi fundada em 2012 e a gente tem uma ferramenta de segurança que chama o Vault, que vou entrar mais em detalhes, e temos 5 outras ferramentas para esses desafios encontrados durante o processo de transformação digital. Vou falar um pouquinho mais na sequência. E essas soluções da HashiCorp, apesar de ser uma empresa jovem, estão tendo muita boa recepção no mercado, porque basicamente todas as empresas estão passando por isso, essas necessidades que estão acontecendo no Brasil com a LGPD, já aconteceram na Europa com o GDPR, e até em países onde não tem essas leis formalizadas, mas que o próprio mercado demanda que essas empresas tenham níveis mais elevados de segurança e de flexibilidade e velocidade para atender às necessidades de clientes atuais. Então, falando da transformação digital, é o processo de transição entre os data centers tradicionais, cargas de trabalho estáticos, onde tudo era previamente definido, para uma abordagem mais moderna,
onde as empresas estão se beneficiando de data centers distribuídos, plataformas clouds, e tem cargas de trabalho mais self-service. Então, tudo isso por aspectos financeiros, para ter maior dinamismo, automação e acesso a novas tecnologias. E as ferramentas HashiCorp foram criadas para esse mundo de transformação digital, então elas vão ser agnósticas em termos de tecnologia e vão ser muito focadas nessas cargas de trabalho de automação. Então, podem ser esperadas funcionalidades como API Endpoints, JSON Payloads, etc., automação, que permitem atingir os objetivos dados nessa transformação digital. E só para finalizar esse segmento, como eu mencionei, tem uma série de ferramentas HashiCorp. A gente falou bastante do Vault, que estaria atendendo, pode ser utilizado para atender as necessidades do LGPD, mas também das demandas de transformação digital. A gente vai ter o Terraform, que é bem conhecido no mercado, que ele serve para atender as necessidades de como descrever sua infraestrutura, agora que é esse mundo dinâmico, de múltiplas plataformas e distribuídas. Vai ter o Consul, que é o que permite a conectividade entre esses serviços de distintas plataformas que são criados dinamicamente. Então, não é mais possível depender de IPs estáticos ou IPs privados. E a gente vai ter também o Nomad, que é o orquestrador da HashiCorp, que permite gerenciar o ciclo de vida das aplicações. E, então, nesse aspecto de transformação digital, falando da questão de segurança, seria uma mudança entre uma segurança por perímetro, onde antes era considerado que tudo que estiver dentro do seu data center é seguro e o que estiver fora é não seguro. Porém, agora, você não tem um data center só. A carga de trabalho está distribuída, está utilizando Kubernetes, OpenShift, está virtualizada. Então, precisa de uma abordagem mais moderna. E é isso que o Vault vai oferecer. Ao invés de depender de uma segurança por perímetro, ele vai ter pontos de integração com diferentes plataformas, permitindo gerenciar essas cargas de trabalho de segurança, independente se é chave de criptografia, se é um certificado digital, se é uma identidade do controlador versus do operador, etc. Tem uma série de funcionalidades que permite gerenciar a segurança de uma maneira com baixa complexidade. E só 2 slides falando do Vault. Então, o Vault, essa ferramenta do HashiCorp, foi criada com 3 principais objetivos: centralizar o gerenciamento de segredos, armazenar qualquer tipo de segredo de maneira segura, utilizando aqueles 256 AES algoritmo que eu mencionei, e permitir a governança de segredos, ou seja, especificar quais usuários, quais clientes têm acesso a quais segredos, e tudo isso mantendo um log de acesso. Finalmente, como o Vault funciona, dá para gastar no mínimo 1 hora para explicar isso, mas muito rapidamente o Vault ele é um servidor que vai permitir especificar ou seja, quem são as identidades dos clientes que têm acesso aos serviços do Vault, autorização, qual é esse tipo de acesso, ou seja, esses clientes vão ter acesso a quais tipos de segredos, ou chave de criptografia. E em termos de arquitetura, ele tem uma arquitetura muito modular, então permite a alta escalabilidade, cargas de trabalho distribuídas, suportando diversas plataformas. Então, com isso, eu gostaria de encerrar essa parte da apresentação. Caso os participantes tenham mais perguntas sobre o Vault ou sobre os produtos HashiCorp, podem me encontrar no meu e-mail, steiner@hashicorp.com, ou no site da HashiCorp. E agora a gente tem 10 minutos ainda, antes do final dessa apresentação. Vamos fazer uma sessão de perguntas e respostas. Deixa eu beber uma água. O doutor Renato está aí ainda? Positivo. Opa. Então tá, então a gente tem 2 perguntas até o momento.
A primeira é da Gabriela Fernandes. Renato, tudo bem? Parabéns pela apresentação. Será que você poderia disponibilizar os slides? Queria dar uma estudada. Obrigado desde já. Então, a pergunta é se os slides apresentados vão estar disponíveis. Eu posso dizer que a gravação dessa apresentação vai estar disponível, então vocês vão receber por e-mail. Doutor Renato, você tem alguma consideração a mais? Posso, está totalmente autorizado, posso inclusive disponibilizar os slides também, só me mandar uma mensagem, pode usar meu e-mail, renato@opsiblum.com.br. Tá. Bom, então fica a resposta para você, Gabriela. A segunda pergunta é do Federico Ferrara. A transferência internacional permite ter os bancos de dados em data centers nos Estados Unidos? Em tese, permite, mas mediante alguns protocolos. A transferência internacional ela tem algumas categorias, mas a mais fácil delas é quando há um reconhecimento mútuo entre países por força da estrutura regulatória semelhante ou até, em alguns casos, idêntica. Quando acontece isso, nós dispensamos os protocolos, pode haver transferência sem maiores burocracias. O segundo ponto acontece quando nós temos algumas restrições. Então, aí nós dependeremos da utilização de alguns protocolos que serão aprovados pelas autoridades de proteção de dados dos países que estão transferindo, das empresas dos países que estão transferindo essas informações. A terceira possibilidade é usar nos contratos que envolvam a transferência desses dados as chamadas binding clauses, ou seja, são as cláusulas padrão. A GDPR, por exemplo, tem, a União Europeia tem isso, e essas cláusulas padronizadas de proteção são incluídas nesses contratos. Então, no caso americano, que é a pergunta do nosso colega, os Estados Unidos hoje, eles têm uma proteção inferior à proteção brasileira. Eu sei que é curioso, mas se nós colocarmos e consultarmos os mapas no Google de Data Protection Legislation, Data Protection Laws, por exemplo, MAPS, vocês poderão notar os Estados Unidos em uma cor normalmente amarela ou marrom, e o Brasil, junto com a União Europeia, em azul ou verde, dependendo do autor do mapa. Por que acontece isso? Porque nós temos hoje uma lei federal. Os Estados Unidos não têm uma lei federal. Os estados, cada estado tem a sua própria legislação. E é importante ter essa lei federal, porque aí há uma harmonização por país. O melhor estado americano, em termos de legislação de proteção de dados, é a Califórnia, que tem o CCPA, que é o California Consumer Protection Act, uma lei de consumo, mas que tem várias questões relacionadas à proteção de dados, que inclusive servem para inspirar e complementar a LGPD e a própria GDPR. Então, espero ter esclarecido esse assunto. Se eu quiser transferir para os Estados Unidos, eu preciso primeiro consultar o estado para qual eu vou transferir, onde está a empresa, onde está a pessoa que vai receber essa transferência, verificar se esse estado tem alguma lei de proteção de dados, normalmente tem, mais ou menos detalhada, e aí eu vou ter que, nesse caso, seguindo o procedimento brasileiro, teria que consultar a autoridade. Como a autoridade ainda não está constituída, então eu poderia fazer essa transferência, e a minha sugestão é que essa transferência fosse feita utilizando nos contratos algo parecido com as binding rules da União Europeia, porque aí fica bonito, fica fechadinho. Quando nós tivermos a atuação plena da autoridade nacional, caso haja algum questionamento, eu vou ter um grande argumento dizendo, olha, a autoridade não existia, então o que eu fiz? Eu usei os precedentes da União Europeia, que são precedentes muito maduros, inclusive, isso vai dar uma ótima, excelente argumentação. Obrigado, doutor Renato. Bom, se tiver mais alguma pergunta, podem fazer no box. Na verdade, eu tenho uma pergunta para o doutor Renato. Então, até onde eu sei, o GDPR ele foi implementado, está sendo implementado desde 2018, se eu não me engano, né? Então, ele já tem um bom tempo de mercado. Desse período até hoje, houve alguma evolução ou transformação significativa no GDPR? E, consequentemente, você enxerga que vai ter alguma evolução ou algo potencial que vai ter alguma transformação no LGPD quando ele for implementado ano que vem? Muito boa a pergunta, Estênio. O GDPR as discussões começaram em 2014
Na verdade, isso veio para atualização, entre aspas, da Diretiva 46 de 1995, foi a diretiva que obrigou os países a fazerem as suas leis de proteção. Mas quando o tema alcançou a alta relevância e se decidiu harmonizar, que veio o GDPR, a GDPR, que foi aprovado em 2016 e entrou em vigor em maio de 2018. E como é que funciona a GDPR e, da mesma forma, de forma muito parecida, a LGPD com relação à atualização? A GDPR ela atribui uma competência muito larga, muito ampla, para as comissarias de proteção de dados dos países. E aí cada país tem algumas características diferentes. O país que talvez tenha uma característica mais diferenciada é a Alemanha. Os demais países têm a sua comissaria nacional. Por exemplo, a França tem a CINL, a autoridade britânica é a ICO, a autoridade italiana é a Garante pela Privacy. E, então, cada país tem a sua autoridade. A Alemanha não. A Alemanha, cada província, cada região tem a sua autoridade. Então, você tem mais precedentes na Alemanha, mais precedentes regionalizados, do que em outros países que têm precedentes nacionais, uma única agência. E a GDPR delegou para essas comissarias, como acontece aqui no Brasil para a NPD também, a prerrogativa, a competência de interpretar diuturnamente, atualizar e também legislar. Isso está previsto na nossa lei também. Esse controle legislativo é feito por atos administrativos, por portarias, normas, resoluções, etc., mas submetido sempre à audiência pública, né? Inclusive no decreto que criou a parte administrativa da NPD, um decreto recente do mês passado também. Então, essa atualização, Estênio, ela vai acontecer de forma simples, não tão simples, não é uma lei, mas é uma questão administrativa, é uma atribuição das autoridades. As autoridades é que vão complementar, olha, para essa situação eu preciso usar essa tecnologia. Vou reconhecer, vou homologar, por exemplo, esse determinado software, alguns exemplos que você deu, inclusive. Isso depende da ação da autoridade nacional, mas deve acontecer isso porque na Europa está acontecendo isso também. A parte legislativa da atualização da lei em si, claro, sempre alguns pontos podem ser atualizados, melhorados, mas aconteceu uma coisa muito interessante e positiva na LGPD, que foi o afastamento da adoção de critérios técnicos ou de termos técnicos em uma lei ordinária, uma lei que se demora, né? A LGPD, tivemos aí alguns anos de discussão e vários projetos de lei. Então, se aquela questão fica obsoleta, eu tenho que fazer uma nova lei, seguir todo o procedimento legislativo burocrático, complexo, que existem em países democráticos, legítimos, porém complexos. Então, essa parte ficou mais fácil, porque a autoridade realmente ganhou muita autoridade para fazer essas adequações e atualizações. Arrisco dizer que esses ajustes mais pontuais do ponto de vista legal devam ocorrer, mas ainda nós teremos aí alguns bons anos para isso. Já existem alguns projetos de lei em tramitação, procurando mudar esse ou aquele artigo, mas são alterações muito pontuais e muito sutis, como acontece também na União Europeia. Temos que ficar atentos, aí sim, às interpretações das autoridades. Legal, obrigado. Bom, pessoal, então com isso eu queria mais uma vez agradecer a participação de todos. Obrigado pelas perguntas, muito obrigado pelo Dr. Renato e sua equipe pela participação. E a gente vai enviar um link com a gravação, na sequência você vai receber por seu e-mail. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos, obrigado, Dr. Renato. Um abraço a todos, tchau, tchau, fiquem com Deus. Tchau.